E aí, pessoal, vamos lá. Então, a proposta agora é analisar o primeiro requisito geral de cobertura previdenciária, que corresponde a ostentar a qualidade de segurado no âmbito do regime geral de previdência social. Pois bem, quem ostenta a qualidade de segurado no âmbito do regime geral de previdência social? Eu proponho que você enfrente esta questão, enfrente essa pergunta com a segunda pergunta. A pergunta que você deve se fazer é: o sujeito, o interessado, o indivíduo, é filiado à Previdência Social? Então, o pressuposto para ostentar a qualidade de segurado é ser filiado ao regime geral de previdência social. E aí você precisa dominar a seguinte informação. Ora, Igor, quem é filiado ao regime geral de previdência social? Quem é filiado? Como eu vou saber se um determinado sujeito é ou não é filiado à Previdência Social? Pois bem, se você consultar o Decreto 30.048 de 99, sobre o qual a gente já falou um pouco quando mencionou o regulamento previdenciário, a importância dos regulamentos previdenciários, no Decreto 30.048, no artigo 9º, parágrafo 12, lá se diz o seguinte: o exercício de atividade remunerada sujeita o trabalhador à filiação obrigatória ao regime geral de previdência social. Então, o primeiro comando que você deve observar é: devo tratar como segurado todo sujeito, devo tratar como filiado ao regime geral de previdência social e, portanto, como segurado, todo sujeito que exerça uma determinada atividade econômica, todo sujeito que exerça uma atividade profissional, todo sujeito que, portanto, seja identificado como um trabalhador. Então, o mero fato do sujeito trabalhar provoca a sua filiação ao regime geral de previdência social. Eu vou abrir aqui uma lousa branca, porque eu acho que nesse ponto a gente precisa ser um pouco mais rigoroso tecnicamente, um pouco mais atento à operação de filiação. O que é a filiação? Filiação corresponde a uma relação jurídica. A filiação corresponde a uma relação jurídica. Relação jurídica entre quem? Quem participa dessa relação jurídica? O segurado e a entidade gestora do plano de benefícios, do plano previdenciário em questão. No âmbito do regime geral de previdência social, a entidade gestora do plano de benefícios, então a entidade responsável pela cobertura previdenciária no regime geral de previdência social, é uma autarquia federal, famosa, conhecida de todos, que atende pela sigla INSS. Salvo engano, criada pela Lei 8.029
1038, 1036, por ali, de 90. Instituto Nacional do Seguro Social. Então, eu estou cogitando da existência de uma relação jurídica entre um determinado sujeito e uma determinada entidade gestora, o INSS. Ficou meio feio aqui, né? Então o INSS tinha que ficar embaixo da entidade gestora. Estou me familiarizando com essa lousa branca aqui, mas vocês entenderam o recado. Pois bem, agora eu quero saber qual é o pressuposto para considerar que um determinado sujeito seja efetivamente um segurado filiado ao regime geral de previdência social. Nos termos do artigo 9º, parágrafo 12 da Lei 8.200, do Decreto 30.048 de 99, é segurado todo sujeito que exerce alguma atividade profissional. Todo trabalhador, todos os trabalhadores são filiados ou participam dessa relação jurídica com o INSS, com a entidade gestora do regime geral de previdência social. Igor, mas e os desempregados? E as pessoas que não estão incluídas no mercado de trabalho? E as pessoas que se dedicam às atividades do lar? Pô, você não falou numa determinada aula de princípio da universalidade? Você não falou da ideia, do escopo, do desígnio de inclusão previdenciária? Quanto mais gente participando, melhor. Mais pessoas protegidas é a tônica desse princípio. Então, para viabilizar uma expansão de cobertura, além dos trabalhadores que são segurados obrigatórios, a Previdência Social também admite a participação, também admite a filiação de segurados facultativos. A gente vai entender, acho que nas próximas aulas a gente vai já entender quem são os segurados facultativos, o que eles têm que fazer para buscar essa filiação voluntária. Pois bem, então, tudo isso a gente está explicando por quê? Vamos nos situar. A gente quer entender o primeiro requisito de cobertura previdenciária: ser segurado, ter qualidade de segurado, ostentar qualidade de segurado. E eu estou te dizendo que para isso acontecer, você tem que verificar se existe uma relação jurídica entre um determinado sujeito e a entidade gestora da Previdência Social. Eu quero verificar, eu quero que você cheque se existe uma relação jurídica entre esse sujeito e a entidade gestora da Previdência Social, o INSS. O que é uma relação jurídica, pessoal? A gente aprende isso em Introdução ao Direito, né? O que é uma relação jurídica? É um liame, é uma ligação, é um elo, é um link, é um contato jurídico que coloca em perspectiva dois sujeitos que, entre si,
terão direitos subjetivos, direitos potestativos, interesses jurídicos, legitimamente protegidos pela ordem jurídica. Então, na relação jurídica, você tem essa linha, você tem essa ligação entre dois sujeitos. De um lado, o sujeito segurado, do outro lado, o sujeito gestor do plano de cobertura previdenciária. De um lado, o segurado, do outro, a entidade gestora. Pois bem, essa relação jurídica, a relação jurídica previdenciária, tem um nome técnico. O nome técnico dessa relação jurídica é filiação. Então, o nome técnico da relação jurídica existente entre um segurado e a previdência social, o nome técnico é filiação. Essa filiação, portanto, consiste numa relação jurídica presente entre determinado sujeito e o INSS, a entidade gestora do plano previdenciário. Quem é segurado? Qualquer trabalhador obrigatoriamente é participante dessa relação jurídica, é obrigatoriamente filiado ao regime geral de previdência social, salvo se ele for um trabalhador do tipo servidor público efetivo. A gente já tratou disso algumas vezes. E quem não é trabalhador? Quem não é trabalhador também pode ingressar, também pode se filiar ao regime geral de previdência social, se quiser. Então ele vai ser tratado como um segurado facultativo. Trabalhador, segurado obrigatório. Não trabalhador, segurado facultativo. Eles compõem o universo de segurados da Previdência Social. Agora vamos focar nessa relação jurídica aqui. Essa relação jurídica, como qualquer outra relação jurídica, coloca em perspectiva, coloca frente a frente dois sujeitos que têm interesses legitimamente protegidos pelo direito, têm direitos subjetivos, podem exigir comportamentos da outra parte. Sim. Uma vez filiado ao INSS, uma vez filiado ao regime geral de previdência social, melhor dizendo, o que o INSS pode exigir deste segurado aqui? Ele pode exigir o recolhimento de contribuições previdenciárias. Então, a filiação provoca, em relação ao segurado, o dever de recolhimento de contribuições previdenciárias. Isso simboliza, isso elucida, isso deixa evidente o caráter contributivo da Previdência Social. Então, o nosso amiguinho aqui, segurado, não é favor, não é misericórdia, não é filantropia, não é se quiser. Segurado tem o dever jurídico de recolher contribuições previdenciárias para a manutenção do regime geral de previdência social. Ressalvado, logicamente, o segurado facultativo, porque ele pode ingressar e sair a hora que quiser. Ele não é obrigado a ficar adstrito, ele não é obrigado ele não fica preso, amarrado ao regime geral. O trabalhador fica. O facultativo não é obrigado a manter esse vínculo jurídico. Então, se ele se filiar esse mês que vem ele pode sair, a gente não pode mais exigir nada dele. Agora, para quem está filiado, especialmente para quem está filiado obrigatoriamente, esse sujeito vai ter o dever de recolhimento de contribuições previdenciárias. E, inclusive, a gente já viu na aula sobre princípios que o valor da contribuição tem que ser equitativo, né? Tem que observar a capacidade contributiva.
Quanto menor a renda desse trabalhador, menor é a alíquota. Quanto maior for a renda desse trabalhador, maior é a alíquota. A alíquota também varia em função do tipo de segurado que você é. A gente vai ter uma aula em breve para falar dos tipos, das espécies de segurados, os empregados, os avulsos, os domésticos, contribuintes individuais, segurados especiais. Tem um universo aí de uma variedade de espécies que a gente ainda vai estudar, fique tranquilo. Mas, Igor, você só falou de uma mão. Você só falou do dever do segurado em relação ao INSS, que é o dever de recolher contribuição, de contribuir, de tirar do bolso o custeio, né, a grana que vai custear a Previdência Social. Mas, e a contrapartida? Nessa relação jurídica, o INSS tem algum dever em relação ao segurado? O segurado tem algum direito em face do INSS? Tem. Direito a quê? O INSS tem qual é o dever jurídico do INSS frente a esse segurado? O INSS tem o dever de cobertura previdenciária. Igor, mas por que você não falou que o segurado tem direito a benefícios? Porque o segurado pode muito bem ser filiado ao INSS durante 30 anos, recolher contribuições durante 30 anos e não receber R$1 de benefício nenhum, morrer sem receber benefício nenhum. Isso pode acontecer. Então, para ser mais técnico, você tem que dizer, o segurado tem direito à cobertura previdenciária. O INSS tem o dever de dar cobertura previdenciária. E como é que se dá a cobertura previdenciária? Na hipótese de ocorrência de algum risco social previsto em lei, se acontecer, se na vida real você constatar a ocorrência de algum risco social que coloque em perigo a existência digna desse trabalhador, se esse risco social for previsto em lei, lembra do princípio da seletividade, esse segurado vai ter direito a um benefício previdenciário ou a algum serviço previdenciário. Então, se esse segurado se tornar incapacitado por exercício de atividade profissional, por exemplo, se esse risco acontecer, o INSS vai prover cobertura pagando o benefício de auxílio-doença, por exemplo. Logicamente, se preenchidos todos os requisitos para que essa cobertura aconteça. E é assim que funciona a relação jurídica previdenciária. Então, a filiação corresponde a uma relação jurídica que liga o segurado e a entidade gestora do plano de previdência. E quais são as obrigações de parte a parte? O segurado tem o dever de recolhimento das contribuições e o INSS tem o dever de cobertura, que é o dever de proteção caso ocorra algum risco social previsto em lei. E se esse risco acontecer, o INSS provê a proteção de duas maneiras, ou pagando um benefício previdenciário ou oferecendo um serviço previdenciário que tem mais a ver com uma obrigação de fazer, não de pagar. A gente vai entender, a gente vai estudar todos os benefícios e serviços do regime geral no momento oportuno, que é o capítulo 2, a unidade 2 da nossa disciplina. Tá? Igor, essa relação jurídica é comutativa? Sim, é comutativa, porque você tem obrigação com mão e contramão de uma parte em relação à outra. O que eu tenho dúvida de afirmar, e essa é uma grande polêmica doutrinária, o que eu tenho dúvida de afirmar é se essa relação jurídica é sinalagmática ou não. Então, existe uma grande controvérsia doutrinária que busca resposta para a seguinte questão. A relação jurídica que liga o segurado à previdência social é uma relação jurídica sinalagmática? Porque se ela for sinalagmática, a gente vai ter que ter um equilíbrio absoluto
entre o valor das contribuições que eu recolho, o quanto eu recolho, o tempo de recolhimento e o valor das minhas prestações futuras, em caso de cobertura previdenciária. Então, para certos autores, é exigível essa correspondência absoluta. Eu tendo a dizer que não há sinalagma, e eu vou tentar te convencer, mas eu sei que existe uma controvérsia. Primeiro ponto, a gente já abordou o princípio da solidariedade. E a gente sabe que o dever de recolhimento das contribuições não é feito para meu proveito pessoal, individual e egoísta. Os recolhimentos previdenciários que o trabalhador faz é para todos, para um fundo coletivo. Um por todos, todos por um. Solidariedade. O regime financeiro do RGPS, o regime da Previdência Social, sob o ângulo econômico, é o da repartição. E, portanto, existe um mecanismo de solidariedade. E a gente viu também que entre os princípios da Previdência Social, tal da distributividade, que tem a ver com justiça distributiva. Então, é perfeitamente possível a cogitação de que os trabalhadores com renda maior vertam contribuições mais salgadas, mais pesadas, que visem custear direta ou indiretamente, na verdade indiretamente, a aposentadoria e o pagamento dos benefícios das pessoas mais pobres, equilibrando, em termos de justiça social, as condições de vida de todos. Então, essa história do sinalagma não me convence. Não me convence também por quê? Porque a gente tem vários mecanismos de cálculo de benefícios previdenciários que induzem a um resultado matemático que não corresponde verdadeira, integral e perfeitamente ao valor dos salários ou das remunerações que cada segurado recebeu ao longo da vida. Basta lembrar do fator previdenciário. Você já deve ter ouvido falar no fator previdenciário. Então, não existe uma correspondência exata, perfeita, direta, matemática. Não existe. Nem deve existir. Por conta desses dois princípios. Solidariedade, distributividade, justiça distributiva. Lembre-se sempre disso. E no próximo vídeo, deixa eu ver quanto tempo a gente já tem nesse vídeo, no próximo vídeo eu retorno para falar agora dos aspectos operacionais, dos aspectos jurídicos da filiação. Até breve, pessoal.